Meus cumprimentos a todos, sejam muito bem-vindos a este canal do Grupo Espírita Razim, esta casa na qual sou voluntária, para mais uma preleção evangélica com base no Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema escolhido para hoje está no capítulo 11, Amai ao próximo como a si mesmo, especificamente os itens 11 e 12, o egoísmo. Mas antes de iniciar, para melhorar o nosso padrão vibratório, nós vamos pedindo ao nosso querido Mestre Jesus que nos envolva com um pouquinho do seu calor, do seu amor, da sua paz e da sua luz. Pedimos também aos mentores espirituais benfeitores que nos acompanham, que fiquem conosco até o final deste encontro. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, vamos lá então? Se formos consultar o dicionário sobre o conceito de egoísmo, vamos encontrar algo assim: amor exagerado aos próprios interesses em detrimento dos interesses de outrem. Exclusivismo, individualismo, que leva uma pessoa, por exemplo, a se tomar como referência para tudo presunçosamente. Aí eu pergunto, será que somos egoístas? Alguns de nós responderão que sim, outros, muitos provavelmente, dirão que não. Bem, se não somos egoístas, então vejamos o contrário. Segundo também o dicionário, seria altruísmo, abnegação, desapego, beneficência, caridade. Somos assim? Altruístas, caridosos? Bem, cada um de nós tem a sua resposta, né? Cada um sabe de si. Vejam, na preleção da semana passada, o companheiro falou sobre a lei do amor. Este grande ensinamento que Jesus nos deixou quando esteve encarnado entre nós, que se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Seria tão bom, né, se o mundo fosse governado por essas duas máximas, se fosse governado por este amor que Jesus fala, este amor que é a fonte de nossas vidas e que poderiam também governá-las. Bem, enfim, não é assim. E por que não é assim? Porque ainda não chegamos nesse patamar. Falaremos aqui hoje, sob a ótica da doutrina espírita, de um grande obstáculo ao cumprimento dessa lei do amor, que é o egoísmo. Comecemos então com uma fala de Emmanuel. Ele diz que se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Então, segundo o texto de hoje, o egoísmo é a chaga da humanidade, a negação da caridade. Porque no egoísmo residem todos os nossos vícios e defeitos, e na caridade residem as nossas virtudes. E como, em geral, somos movimentados por paixões terrenas, dificilmente identificamos de forma clara este processo em nós. Porque todos queremos e buscamos um estado de bem-estar material, que é o nosso foco, o que é até natural. E é saudável pela nossa sobrevivência em certa dose. O problema começa a acontecer quando ultrapassamos este limite do saudável e entramos naquela zona do excesso, da acumulação, da avareza. E quando alcançamos esta marca, deixamos para trás muitos companheiros prejudicados no caminho. Aí eu pergunto, será que fazemos isso conscientemente? Provavelmente não, em muitas das vezes. Porque estamos sempre operando no modo dos sentidos materiais. Isso é cultural, é arraigado em nós. E fazemos em geral por afinização automática, devido àqueles grupos que convivemos, que frequentamos. Essas pessoas que em geral também têm os seus interesses, sobrepujando os interesses dos demais. Aí nos afinizamos, nos unimos e conforme o grau de ambição se potencializa, isso pode ser a qualquer preço, a qualquer custo. E aí vamos minando nossas possibilidades de desenvolver outros sentimentos e condutas virtuosas, porque vamos ficando pelo caminho ofuscados pelo orgulho. Pensemos, por exemplo, em nosso cotidiano, que é repleto desses episódios. Se algo escapa do jeito que nós queremos, já logo nos revoltamos, já nos ataca a ansiedade, o desequilíbrio, a angústia. E somatizamos esses efeitos negativos, contrariados porque as coisas não acontecem como queríamos. Mas nós não podemos controlar nada. Sabemos disso. Insistimos, mesmo sabendo que não podemos.
porque sabemos que só quem controla tudo é Deus, nosso Criador. Então parece simples, mas na prática esquecemos porque acabamos por fazer aquilo que queremos e não aquilo que necessitamos. E o egoísmo ele é corriqueiro, ele transita naturalmente entre nós. Quando, por exemplo, somos seletivos, escolhendo aquelas pessoas preferidas a quem vamos ajudar, ou quando perdemos o objetivo, o foco, a sensatez, tomando aquelas decisões equivocadas apenas para favorecer nossos amigos e desfavorecer os demais. É injusto, né? Mas isso tem sido corriqueiro entre nós. E quais as causas deste egoísmo? O ensinamento nos mostra que a causa principal é a falsa ideia que fazemos da nossa natureza, que o homem faz do seu passado. E da falta de conexão com as possibilidades futuras. Então o homem, não sabendo de onde ele vem, logo ele acredita que ele é mais do que é. Ele não sabendo para onde ele vai, ele concentra todo o pensamento dele na vida terrestre. Ele pensa ser melhor que o outro, ele desconhece a própria essência, ele não sabe quem é, o que ele já fez, ou seja, ele desconhece seu histórico e se identifica com a vida presente sem enxergar o futuro. E como esse presente é imediatista, o homem não reflete, ele não pondera, ele pode até ter lapsos de consciência, mas o efeito é momentâneo, porque ele acaba por querer sempre tudo em seu próprio benefício. E é aqui onde entra a doutrina espírita, para nos orientar que um bom caminho é a aceitação e a resignação diante das provas e dificuldades pelas quais passamos atualmente. E podemos nos olhar com coragem, olhar para nós mesmos com convicção, nos preocupando um pouco mais com o nosso íntimo e não só com o físico, como costumeiramente fazemos. Nos preocupamos mais com aparências, com imagem, né? E se seguirmos essas orientações, assim vamos evitando chorar, evitando nos machucar, vamos prevenindo doenças, conflitos. E esses conflitos desnecessários, o que chamamos de tormentos voluntários, por ser produzidos por nós mesmos. Nós não precisamos deles, já temos os outros tormentos que são necessários para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, esses tormentos que já são característicos do nosso momento de imperfeição. Bem, mas na Terra já há pessoas que superaram o egoísmo. Em minoria, mas há. Aquelas mais desapegadas, simples e que nessa simplicidade vão avançando, evoluindo, priorizando a comunidade, o bem comum. Em geral, nós nem percebemos, né, essas pessoas, essas condutas jamais desapegadas, porque estamos em outra sintonia, estamos em outra vibração. Mas um dia, todos seremos assim desapegados e livres do egoísmo. Seremos. Como chegaremos lá? Como assim? O ensinamento também nos diz que pela educação do espírito, essa educação que vamos desenvolvendo através das sucessivas reencarnações. Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, entre as questões 913 e 917, ele fala lá que não adianta termos um alto nível de desenvolvimento intelectual, científico, tecnológico, se não desenvolvermos a moral. Porque assim seremos apenas informados, apenas instruídos. Teremos conhecimento, mas não seremos educados. Acho que adianta sermos instruídos, também se guardarmos para nós ou para um pequeno grupo, esse grupo dos mais próximos que falei agora, e retermos o conhecimento e não ajudarmos o coletivo. Não estaremos ajudando o planeta a evoluir. É claro que é muito bom estudar, é muito bom se instruir, agrega valor cultural, mas é melhor ainda quando captamos, entendemos, absorvemos, apreendemos, assimilamos mentalmente. Isso é gratificante, isso é educação. A educação é libertadora e é ela que nos levará a um verdadeiro estado de civilização pela nossa melhoria e elevação moral. E aí o egoísmo vai naturalmente se desconstruindo conforme reformarmos também as nossas instituições, que Allan Kardec também nos orienta, que essas instituições excitam muito o homem para os efeitos
negativos de hoje, as instituições educacionais, empresariais, religiosas. Então, nesta reforma, vamos aprendendo a instruir e educar nossos filhos com base na moral cristã. Bem, hoje ainda vivemos num mundo com status de provas e expiações e que está em transição para um status melhor de mundo em regeneração. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o mundo está em reforma e é o momento em que tudo vem à tona para ser melhorado. Pensemos como exemplo numa reforma de ordem material, como uma reforma numa estrada, num carro, numa casa. Vamos pensar numa reforma na nossa casa. Então ela dá trabalho, ela faz uma grande bagunça, uma grande sujeira, um transtorno. Mas ao final vamos ficar felizes, porque vai ficar tudo bonitinho, tudo reconstruído, tudo equilibrado, harmonizado, e colheremos os bons frutos desta reforma, desta melhoria, desta evolução. E assim com o mundo, é assim conosco, com cada um de nós. Precisamos desta reforma, precisamos de reconstrução. Mas nada é fácil, em analogia a essa bagunça aí que eu falei da reforma da casa. Precisamos ter paciência com esta fase de sacrifício e aceitação. E a partir daí, começaremos a entender que será um bem-estar muito grande para nós, se priorizarmos a vida moral e não a material. Aí passaremos a nos interessar mais pelos nossos companheiros reais necessitados, os sofredores, os famintos, e acharemos o caminho da caridade, gradativamente, com compreensão, boa vontade, perseverança, até um dia podermos superar o egoísmo. Bem, então já entendemos que temos vida futura na eternidade pela lei da reencarnação. E já entendemos também que somos responsáveis pelo mal que fazemos e pelo bem que deixamos de fazer. Então, que tal usar nossas potencialidades, nossas conquistas positivamente, em favor do bem comum, dando exemplo, educando e se educando, em vez de ficarmos estagnados no mero conhecimento instrutivo? Que tal? Então, na essência, somos todos iguais, mas temos a diferenciação pela individualidade do espírito. Nos diferenciamos pelo esforço, porque estamos aqui na Terra para evoluir pessoalmente, não para ser melhor um em relação ao outro, mas sim para ser diferente em relação a nós mesmos. E isso é determinado pelo esforço na melhoria. Nesse aprendizado que é constante, que é diário, porque os erros ainda fazem parte de nosso momento e cientes disso, podemos todos os dias reiniciar e interferir positivamente em nossa trajetória. E como Chico fala, não podemos voltar atrás, mas podemos recomeçar todo dia para um novo fim. E por falar em Chico, eu gostaria de finalizar este nosso encontro com os trechos de uma prece dele. Esta prece que eu encontrei durante os meus estudos um tempo atrás e que eu pessoalmente adotei para me ajudar nas minhas dificuldades com o meu próprio egoísmo. Então vou falar aqui alguns trechos dela. Ela se chama Oração Nossa. Senhor, ensina-nos a orar, sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a semear o bem, sem pensar nos resultados, a compreender o próximo, sem exigir o mesmo entendimento dele, a dar o melhor de nós, além da execução do nosso próprio dever e sem cobrar, por isso, taxas de reconhecimento. Senhor, auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir seus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. É o que eu tinha para falar para vocês por hoje. Muito obrigada por me ouvirem. Que todos fiquemos bem, fortalecidos na fé, em nosso Mestre Jesus, em Deus, nosso Pai Criador. Que assim seja. Graças a Deus.